Olá, tudo bem com vocês? Vamos estudar hoje sobre o comércio exterior brasileiro. Então, quando a gente fala sobre os negócios, né, a gente vê aqui, por exemplo, que o Brasil vem ganhando destaque mundial por causa dos níveis de desenvolvimento econômico que está alcançando. Pela projeção econômica que tem hoje no cenário mundial, o Brasil é considerado um país recentemente industrializado, ou seja, é um país que obteve rápido e intenso desenvolvimento industrial, crescimento da produção de investimentos internacionais e do comércio. Países como México e África do Sul, por exemplo, recebem a mesma denominação, pois apresentam características semelhantes às do nosso país. Isso é característica dos países que se industrializaram no período da Terceira Revolução Industrial. A Terceira Revolução Industrial é caracterizada pelos países subdesenvolvidos que da década de 1930 para cá, né, eles se industrializaram um processo bem mais rápido. Por exemplo, o Brasil ele começou na década de 30, ele cresceu em 50 anos, que teve a industrialização deles em tempo que, por exemplo, o crescimento que o Brasil teve em 50 anos foi, por exemplo, que a Inglaterra teve em 150 anos, quase 200 anos. Né? Então, foi um período que teve um crescimento rápido, porém desordenado. Né? Nesses países, há grande concentração populacional nas cidades e um número acentuado de empresas multinacionais que enviam grande parte dos seus lucros para suas sedes nos países desenvolvidos, quer dizer que eles produzem nos países subdesenvolvidos, né? Fazem a produção, né? E o lucro dessas empresas vão para os países, geralmente os países da primeira e segunda revolução industrial, os países desenvolvidos. Graças ao desenvolvimento obtido a partir dos anos de 1970, o Brasil assumiu o posto de potencial regional da América Latina. Então, a América Latina, a gente é o potencial, nós somos o país potencial da região. Associado a esse desenvolvimento, fatores como grande território e mercado interno e uma sólida base industrial propiciaram grande influência política e econômica na América Latina. Influência que vem gradativamente se estendendo a países de outras regiões do mundo. E aqui está mostrando o prédio da Fiesp, né, a Federação das Indústrias de São Paulo. Aí no caso representa, né, representa o centro econômico mais importante, né, do país, da indústria brasileira. Fica na Avenida Paulista, como a gente está vendo aqui, né? Brasil e a agroexportação. Então veja só, ao longo da história, o Brasil passou por ciclos econômicos, como o do extrativismo, no caso da cana-de-açúcar, da borracha e do café. A exportação dessas matérias-primas em seus respectivos períodos foi a principal fonte de riqueza do país, o que ajuda a explicar por que muitos teóricos, né, consideram a economia brasileira até a década de 30 como agroexportadora. Então, o Brasil, justamente depois da década de 30, o Brasil teve que se reinventar, porque era o período que teve a quebra da Bolsa Americana, não é? E também o período da Segunda Guerra Mundial, né? Da Segunda Guerra Mundial, que a Europa principalmente na Europa, estava sendo assolada. Então, o produto que o Brasil exportava em grande quantidade, que era o café, começou a criar, vamos dizer assim, supérfluo, né, tanto para os Estados Unidos como para a Europa, o café. O Brasil, com um monte de café, ele teve que queimar a produção de café, para evitar de baixar mais ainda o preço do café, e em virtude disso eles começaram a ver que não adiantava só ficar na exportação de produtos agrícolas, tinham que inventar alguma coisa diferente. Então foi aí que foi um marco, vamos dizer assim, para a criação do processo industrial no Brasil, né? Daí veja só, a situação começou a mudar na década de 30, quando o mundo passava por uma crise, o que eu falei para vocês. Os compradores de café, né, na época, o principal produto de exportação diminuiu consideravelmente e não havia como conseguir produtos industrializados. Foi então que, com o dinheiro obtido anteriormente com a venda do café, os empresários começaram a investir na indústria brasileira. Então, quer dizer, o período que começou o investimento em indústria, quem investiu na industrialização brasileira
foram os barões do café. Havia mão de obra disponível, já que imigrantes tinham chegado para inicialmente trabalhar nas fazendas de café. Havia mercado, consumidor e incentivo do governo para a compra de máquinas para a indústria que nascia. Então, assim, para incentivar esse processo de industrialização que surgia nesse período, foi adotado pelo governo um modelo de substituição de importações, ou seja, produzia internamente o que antes era importado, né? Principalmente bens de consumo, para atender ao mercado interno. Então, quer dizer, esse período não foi incentivado o mercado interno e a produção interna. Dessa maneira, deixamos de ser um país essencialmente agrícola, apesar de grande importância que esses produtos ainda têm em nossa economia. Somos grandes exportadores de soja, laranja, café, mas atualmente a diversidade de produtos exportados. Então a gente deixou de ser um país que exportava só café para exportar outros produtos também. Daí commodities, que nem ser commodities, né? Commodities seria, no caso, né, se trata da importação, exportação e transações comerciais. É comum usar o termo commodity, que significa mercadoria. Na tradução no inglês, o termo utilizado principalmente é produtos primários, quer dizer, matéria-prima. Soja, que é produtos agrícolas, soja, milho, essas coisas, laranja, né? E também minérios, né? Que é tirado de lá por exemplo, a jazida de ferro, que é tirado em natura, vamos dizer assim. E a balança comercial. O que vem a ser a balança comercial? Quando a gente está em superávit, como a gente está vendo ali em negrito, quer dizer que nós estamos mais exportando os produtos do que importando. Quando a gente exporta mais do que importa, é sinal que está entrando mais dinheiro do que saindo. E se fosse em déficit, quer dizer que nós estamos importando mais do que exportando, quer dizer que está saindo mais dinheiro do que entrando. Ok? A consequência disso, né, os superávites comerciais estão se tornando cada vez mais comuns. Quer dizer que comum geralmente pode-se falar em bons índices quando tratamos de comércio internacional, né? Foram feitos muitos investimentos em vários setores, né? E mesmo ainda estando longe do ideal, a infraestrutura melhorou nos chamados corredores de exportação e nos portos, que são a principal saída de mercadorias para o comércio exterior. Então, quando ele fala de corredor de exportação, são sistemas compostos por transportes integrados que facilitam e agilizam o escoamento de produtos nas áreas produtoras até aos portos de exportação. Então, a gente fala aí de estradas, fala das linhas férreas, fala do caminho que é feito para escoar a exportação. Então, a gente vê isso muito nas linhas férreas que vão para os portos, as estradas que vão para os portos, que geralmente ligam ao nosso oceano aqui, né? E aqui, né, tá mostrando justamente isso, né, um porto, né, um cargueiro do Porto de Santos, né, que está sendo carregado. Então esse cargueiro está sendo carregado os contêineres para mandar, né, para a Europa, Estados Unidos, China e aí por diante, né. E para finalizar, eu gostaria de deixar o versículo para vocês que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então confie em Deus, coloque tudo diante de Deus, porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então coloque diante de Deus, busque primeiro as coisas de Deus e o restante Deus vai estar abençoando. Deus abençoe a vida de vocês, boa semana e nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente!